Bom, posso? Boa noite a todos. Vamos começar mais um Páginas de Luz e depois o estudo do nosso lar. Lembrando a vocês do copo d'água a ser fluidificado durante o nosso estudo. E ao final a gente pode beber essa água, certo? A gente coloca a água ao lado para ela sendo imantada, vamos dizer assim. Vamos começar no nosso Páginas de Luz com a nossa prece inicial e a gente vai agradecer a Deus por esses momentos que nós vamos passar juntos, né? Então a gente se concentra um pouquinho para que vocês possam fazer comigo a nossa prece de hoje. Pai, nesse sublime momento em que estamos agora vivenciando, rogamos para nós proteção, para nós, para nossos amigos, para os nossos inimigos, por todos que precisam de seu elevado amor, e também aos desencarnados que participam desse encontro de luz. Pai, precisamos muito fortalecer nossa fé e acreditar que seremos muito melhores um dia, mas não podemos viver sozinhos. Kardec nos ensina que solidários seremos união, separados um dos outros seremos somente pontos de vista e juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Assim, Senhor, fortaleça nossa fé, fortaleça a nossa união, fortaleça e abençoe esse grupo que busca a sua melhoria espiritual. Dê-nos força para fazer parte da socialização do mundo com base no seu Evangelho, permanecendo com Jesus nos seus ensinamentos, vivendo na sua paz e esclarecendo aos homens no seu amor. Que Jesus nos abençoe. Que assim possa ser. Bom, hoje eu vou ler um texto que chama A Razão da Dor. É a lição número 31 do livro Jesus no Lar. E conta a história, uma história muito linda, muito interessante, e que a gente vai começar a ler. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar e considerou: a razão da dor humana procede da proteção de Deus. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdade. Alguns instantes se ecoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo
por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o servidouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou do erro, do crime e dos males sem remédios que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitado. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revertido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade. Quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Pulando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da história, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Linda história, né? Bom, vamos comentar um pouco o que a gente leu agora. Olha, meus amigos, que linda essa definição, não é? Jesus nos protege de todas as formas e nos mostra o caminho que nos levará ao Pai. Sendo a Terra o caminho, o nosso livre-arbítrio é que vai comandar as razões da nossa evolução. A forma como escolhemos viver
é que vai nos nortear. Ninguém está sem condições de evoluir. Porém, para a nossa evolução, precisamos integrar valores para a nossa ascensão ao encontro de Deus, né? Nós já temos consciência que todo excesso para nós é prejudicial. Tudo que a gente tem a mais nos prejudica, né? Sabemos que somos uma manifestação de Deus. Logo, nós precisamos possuir também atributos mínimos que necessitam de desenvolvimento adequado ao longo da nossa evolução. E quantas vezes a gente tem o muito, né? Mas a gente acha que não tem de tudo, né? A gente, como diz o texto, a todos nós nos é dado um anjo, né? Um espírito de bem que nos protege desde o nosso nascimento. Eu, particularmente, né, eu não sei vocês, mas eu tive um anjo que foi uma mãe que atendeu todas as minhas necessidades enquanto criança até a fase adulta. Ela era o meu anjo acompanhado de outro anjo espiritual, né? Então, os valores dados por esse anjo, ou espírito do bem que nos acompanha, ele nos capacita a ir além, pois a nossa missão é nos promover na escala evolutiva. Agora, no que cada um de nós transforma a sua vida, é uma questão de pensar. Eu não posso pensar por você, eu não posso viver por você. É você que transforma a sua vida, é você que escolhe o seu caminho sempre, né? E, como a gente já falou, é através do livre-arbítrio, né? E a gente está aqui para escolher tudo a qualquer tempo e a qualquer hora. Bem, o que acontece quando quando nós não aproveitamos esses ensinamentos que é dado por esse Espírito do bem que vem nos proteger sempre? Deus puxa o freio, não é isso? E nessa marcha ruim do Espírito pelas sombras e pelos obstáculos que o homem vai colocando em seu caminho, a providência divina precisa intervir de tempos em tempos para desembaraçar o caminho apertado, para iluminar os horizontes, julgar as ações e separar em diferentes campos os justos e os injustos. Aí, nesse momento, quase sempre vem o sofrimento. Então, os sofrimentos servem para que Deus dê uma puxada de freio mesmo, né? Para que a gente possa pensar, não o porquê que aquilo está acontecendo com a gente, mas para quê, né? Qual a razão de que aquilo vai acontecer. E se a gente tomar essa lição como exemplo, a gente vê que ele sempre tem razão, né? Então, vamos meditar sobre o que ouvimos, usando dos recursos que estão ao nosso alcance, pela ação poderosa e consciente do nosso livre-arbítrio. Temos que nos esforçar no tempo que nos resta nessa encarnação para obtermos essa libertação e não sermos voltados a mundos inferiores, onde a vida do espírito representa um grande tormento. Ainda dá tempo que a gente modifique as nossas ações, que a gente pense e repense em tudo aquilo que fazemos, como tratamos os outros, pensamos na nossa parte da caridade, de que forma Jesus está nos ajudando, de que forma a gente pode contribuir para a nossa própria melhoria espiritual.
Era isso que eu interpretei do texto. E eu gostaria que, se alguém quisesse acrescentar mais alguma coisa, pode fazer. Quem está aqui que possa nos ajudar. Wanda, Bebel tem alguma coisa para falar para a gente? Luciana, Flávio, alguma coisa a acrescentar? Vai, Flávio. Ana, você falou muita propriedade, é difícil acrescentar. O que eu posso contribuir um pouco é falar da minha experiência. Porque um dos motivos que eu busquei o Espiritismo é justamente ter essas respostas. Lá eu, mais jovem, né, a gente ficava, pô, se existe um Deus bom e justo, a gente fala, aquela criança é um anjinho, aquela pessoa maravilhosa, aconteceu tal tragédia. Não tinha, eu particularmente, não tinha essa resposta. Então foi a busca atrás dessas respostas que me encaminhou ao Espiritismo. Por isso que eu acho que quando o Espiritismo traz essa revelação, né, que nós temos essas tempestades na vida para nos reposicionar o caminho, como se fosse um puxãozinho de freio, como você falou, para voltar ao caminho correto, foi onde eu me achei, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, Deus não violenta a nossa intimidade, ele trabalha com o tempo, né? Ele criou as leis e deu o tempo de cada um melhorar. Essa é a tarefa, né? O que o Espiritismo traz. Todo mundo vai melhorar um dia. Agora, não violenta nossas consciências, ele dá o tempo. E tem a lei. Então, quando a gente infringe a lei, a gente toma esse puxão de orelha. E vamos trabalhando. Porque Deus não impõe, vai acontecer isso, para você aprender isso forçadamente. Ele trabalha com o tempo. Então, temos o nosso livre-arbítrio para ir aprendendo. Mas você resumiu muito bem. Só para acrescentar um pouquinho. Parabéns. Mais alguém? Dona Nélia dizia que ele nunca dá a carga que nós não possamos suportar. Cresci com essa informação. Ele não dá, mas às vezes a gente abusa, não é? E a gente... Ana, eu cheguei atrasada, então eu não escutei o texto todo, tá? Eu só fiz esse comentário por conta do que o Flávio falou aí, né? Que ele buscou para encontrar as respostas para ele. Buscou o Espiritismo para encontrar as respostas para ele. E muitas vezes esse freio que nos é dado é exatamente para que a gente possa refletir em cima do que está nos acontecendo, né? Sim. Bom, não sei, eu não posso falar muito não, porque eu não ouvi tudo, tá bom? Tá. Depois eu passo o texto para você. Bom, mais alguém? Karine? Bebel, cadê você? Mas José entrou agora também. Bebel, você está com o som desligado. Bom, então eu encerro o nosso Páginas de Luz de hoje. Rafael está aí? Claro, Rafael está aí? Tá. Boa noite, Rafa. Boa noite. Agora é com você. Mas eu cheguei agora, gente. Eu sei, mas você entrou atrasado, Pois é. Fica com Deus aí, tá? Deus te abençoe e ilumine. Obrigado. Deixa eu ver aqui onde que nós estamos. Tá aqui. Todo mundo está conseguindo enxergar aí, Flávio? Bom.
Então tá. Bom, então boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto aqui para mais um dia de estudos. E hoje a gente traz as elucidações de Clarencio. Na semana passada a gente conversava e vimos o seguinte: o André Luiz resolveu marcar uma entrevista com Clarencio. Entravam para a entrevista de 2 a 2. E nessa entrevista, o Clarencio atendeu primeiro uma mãe que queria ajudar os filhos. E aí o André Luiz viu ali o Clarencio explicando por que ela não poderia ajudar os filhos, quais os requisitos que ela tinha que cumprir para ajudar os filhos, e nós começamos a perceber o seguinte, que em nosso lar nós precisamos de bônus hora, e que na Terra nós também precisamos de bônus hora, nós precisamos de merecimento para conseguir alguma coisa. E agora a gente vai ver qual foi a conversa do Clarencio com o André Luiz, porque o capítulo anterior termina o André Luiz se aproximando para ir conversar com o Clarencio. Imagina o André Luiz, depois de ver o Clarencio falar aquele monte de coisa para uma mãe, ele deve ter pensado assim: o que vai sobrar para mim? Para que eu fui marcar audiência com esse homem que está aí? Mas vamos ver como é que ficou a conversa dos dois. Elucidações de Clarencio, capítulo 14. André Luiz narrando. Pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, que é Clarencio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Pronto a ouvi-lo, André. Então a gente vê aqui que o André Luiz, depois de ver aquilo tudo, ele já começou a ficar arrependido, porque afinal de contas, se falou isso para uma mãe, o que é que não vai falar para mim? E ele ficou apavorado. Mas o ministro Clarencio, percebendo os desejos dele, percebendo o pensamento dele, logo antecipou e já começou, pronto para ouvi-lo, encorajando ele a vir para o diálogo, encorajando o André Luiz a vir para o debate. E a gente vai perceber muito isso nos mentores espirituais. Os amigos espirituais não são aqueles que vêm ao mundo para nos colocar medo das coisas. Os espíritos superiores, eles nos encorajam a cumprir nossas tarefas. Eles não ficam colocando medo na gente. Isso é uma lição importante e delicada, porque todas as vezes que a gente assistiu uma palestra, uma pregação, um culto, seja lá o que for, ligado à religião, que esteja colocando muito mais medo do que encorajamento para nós vivermos a nossa vida, obviamente que uma vida digna, alguma coisa está errada nesse raciocínio. Porque Jesus, em momento algum, desestimulou a gente a viver, nos desestimulou a enfrentar as lutas, a saber mais sobre os nossos desejos, sobre as coisas que a gente, sobre aquilo que a gente quer. Não é para a gente ser temerário e fazer, então posso fazer tudo que eu quero. Não. A doutrina de Jesus é aquela que esclarece e deixa o livre-arbítrio acontecer. Mas Jesus disse, olha, lembrai-vos de mim no mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então, os espíritos superiores são sempre aqueles que nos encorajam para viver a vida com dignidade, independente de qual seja a situação que nós estivermos passando. Seja lá qual for a situação, nós sempre vamos obter uma palavra de encorajamento dos espíritos superiores. Então a gente prossegue para ver como que vai ser esse diálogo e o que a gente vai tirar de lição. Pronto para ouvi-lo, André? Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, se não correspondente aos preconceitos dos títulos nobilitários ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, Clarencio, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. O ministro Clarencio, fitando longamente, como a identificar as intenções mais íntimas, responde. Já sei, André. Verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração. Depois de uma pausa mais longa, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, André, que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro sequer, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, logo depois de se formar, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então veja, o Clarencio percebe o desejo de André Luiz. Que André Luiz queria era ser médico. Só que ele vai mostrar ali para nós o seguinte: nós desvirtuamos o título de serviço, muitas vezes, com o qual Jesus nos honrou. O André Luiz era médico na terra, médico. Mas o André Luiz, embora médico na terra, ele não teve, a capacidade de curar ninguém em nosso lar. E ele já reconhecia isso, que para aquele serviço de nosso lar, para o serviço espiritual, ele não estava preparado. E o Espírito Clarencio começa a apontar para ele as causas da falta de preparo dele. E começa a mostrar o seguinte: quando nós recebemos facilidades no mundo, seja dos nossos pais, seja de uma mega sena, é Deus nos honrando com a oportunidade de trabalho e de servir na sua obra. Porque se nós estamos habitando o universo, e se esse universo não fui eu que criei, não fui eu que trouxe as matas para cá,
Não fui eu que fiz nenhuma combinação química e atômica para formar nada disso que está aqui. Então eu estou morando na casa de alguém. Estou morando no lugar que alguém preparou para mim. E aí resta saber o que nós fazemos para o dono da casa, para o dono da morada. Que além de nos conferir morada, nos confere várias oportunidades de trabalho que é necessário para a transformação nossa e do planeta. E o Espírito de Clarencio começa a mostrar a ele que ele nunca tinha feito a conta de um livro. Veja, foi uma pessoa que não precisou se preocupar com isso. Ah, mas várias pessoas que formam medicina não precisam se preocupar com isso, afinal de contas a faculdade é caríssima. Quem paga a faculdade de medicina sabe que é caríssimo. Fala para os pais que pagaram, custearam a faculdade de medicina para os filhos, ou que custearam cursinho para os filhos entrarem na faculdade federal, tanto faz uma coisa ou outra, só quem sabe é quem pagou. Então, muitas vezes o aluno que estudou, que recebeu tudo, não tem a noção do sacrifício e, o que é pior, não tem a noção que está tendo uma oportunidade divina. Porque a gente pensa que a oportunidade divina são as coisas que acontecem dentro da igreja, dentro do centro espírita, é cura do corpo físico, mas na verdade tudo que acontece no mundo é oportunidade divina. Porque eu estar encarnado já é uma oportunidade divina. Já é uma bênção de Deus. E nos falta às vezes essa perspicácia para valorizar detalhes. Detalhes que a gente não valoriza aqui porque acha tudo normal. Por quê? Porque o mundo é focado com o olhar material, materialista. Quando chega no plano espiritual, a gente começa a descobrir que não, que na verdade os pequenos detalhes também são importantes. Eu me recordo do mentor espiritual falando-nos ontem mesmo que os grandes missionários são aqueles que souberam valorizar pequenas oportunidades de trabalho. A gente pensa que missionários são esses que fazem grandes tarefas, mas eles só conseguem fazer grandes tarefas, segundo os amigos espirituais, porque valorizaram os detalhes. Então, a gente percebe isso hoje aqui nesse estudo, que Clarencio começa a valorizar detalhes que André Luiz nunca se deu conta. Outro fato, André Luiz não passou pela dificuldade de um médico pobre que precisa angariar simpatia. É aquela coisa, eu formei médico, alguém me bancou, eu montei a clínica, eu comecei a atender, começou a chegar todo mundo, eu não precisei criar relação afetiva com ninguém. Minha relação sempre foi profissional. Profissionalmente fria, porque o problema não é ter uma relação profissional, o problema é ter uma relação profissional fria, sem humanismo. E é justamente isso que André fazia. Mas a gente vai ver que às vezes, e muitas vezes, André Luiz também praticava caridade. Mas de que forma ele praticava caridade? Vamos falar disso aí mais à frente. Vamos seguindo. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. E aqui a gente já leu. Logo depois de graduado, começou a receber, e aqui diz: ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Qual que é o débito? Ter formado e ter começado a trabalhar sem reconhecer a oportunidade? Não. O débito de André Luiz está aqui, ó. Enquanto moço sadio cometeu abuso dentro do quadro de trabalho a que Jesus te conduziu. Eu sou a trabalhar para a saúde do corpo,
e automaticamente da alma. Mas aí o que André Luiz fazia? Entrava no lado dos abusos. Abusava de quê? Abusava do álcool, abusava do fumo, abusava da diversão, abusava do lazer, podendo assim dizer, e pouco direcionava a sua vida para as coisas do alto. E Jesus diz assim: buscai primeiro as coisas de Deus, que tudo mais lhe será acrescentado. A conta está sendo mostrada agora para ele. É assim que os Espíritos nos mostram. Aqui a lição de Jesus é: buscai primeiro as coisas do céu. E Clarencio está mostrando isso a ele. E ele diz: reconheço a procedência das observações, concorda com tudo. Impulso muito nobre, diz Clarencio, sem austeridade. Contudo, André, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicado a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico dos espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Olha, o que a gente vê aqui? No plano material, ser médico significa porta aberta para muita coisa que a gente entende boa. Porém, o Espírito Clarencio lembra o seguinte: do mesmo jeito que uma profissão te abre a porta para muita coisa boa, que é a prática da caridade, é a prática de servir, de auxiliar ao semelhante e ao mundo, ao planeta, ela te abre a porta também, por outro lado, para muita coisa ruim. Se você não souber se orientar e se conduzir dentro da profissão. E o Clarencio começa a destacar o seguinte: André Luiz não tinha a capacidade de prestar nenhum serviço ainda, porque ele voltava o olhar simplesmente para a parte fisiológica. Significa dizer o seguinte: eu sou muito bom para dar diagnóstico, eu sou muito bom para ver o problema que a pessoa tem por fora, mas eu não consigo penetrar no sofrimento dela. Eu sei o diagnóstico dela, mas eu não compreendo o sofrimento dela. Eu sei dar remédio para ela, mas eu não sou capaz de parar para ouvi-la com paciência. Eu quero, é aquele médico que a gente fala que você chega, ele olha, dá a receita, vai embora, não quer saber por que a pessoa está doente, muitas vezes nem sabe de onde está vindo a dor, é uma consulta atrás da outra. Eu estou dando o remédio certo, mas como médico, enquanto profissional que recebeu de Deus uma incumbência e uma missão, eu estou falhando. Por isso, o Dr. Bezerra de Menezes dizia que médicos são poucos, profissionais da medicina são muitos. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em fazer volume de clientes e volume de dinheiro, mas muito pouco preocupadas em atender o sofrimento alheio.
muito pouco preocupadas em ter paciência, até mesmo para dar um diagnóstico correto. A gente brinca muito, que fala que nesses atendimentos que a gente às vezes vê por aí, né, tem aquela pessoa que chega para ser atendida no posto médico, e aí a pessoa fala assim: ah, fulano, é dengue. Não, doutor, eu não vim consultar não, eu sou carteiro, vim trazer só uma correspondência. Porque as pessoas não estão nem querendo saber mais o que tem. Tem epidemia da dengue, é dengue, tem Covid. Porque falta empatia, falta preocupação com o sofrimento alheio. Então, o ministro Clarencio vai mostrando isso a André Luiz. Você foi muito bom médico, fisiologista, mas você não consegue entender o ser humano. Você não consegue entender a dor alheia, o sofrimento alheio. Isso te falta. Então, como é que você vai tratar dos espíritos agora que eles não têm mais corpo? Se você nunca soube tratar do ser humano, você tratava da máquina que envergava, da máquina que trabalhava aquele espírito, aquele ser humano, que é o nosso corpo físico. Então é assim que Clarencio começa a mostrar para ele o que é a profissão de médico e quais são as responsabilidades que elas trazem. E ele mostra o seguinte: olha, título por título, para nós aqui é só ficha de aprendizado. Eu recebo uma profissão para aprender. E dentro do aprendizado não está somente aquilo que eu preciso aprender com a minha profissão. Dentro do aprendizado também está aquilo que eu preciso aprender para quê? Para me tornar um ser humano melhor. E aqui o Clarencio prossegue: não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Ou seja, a vida não se resume ao nascer e ao morrer. A vida é muito mais do que o nascimento e a morte. Porque nascimento e morte são duas faces de uma mesma moeda chamada vida. Então não adianta eu cuidar somente do corpo físico se eu continuo vivendo depois da morte. Depois que eu deixo o corpo físico. Que me diz, André, de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame da casca seca da árvore? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se zombarias do mundo e escárnio de companheiros. Veja, olha só, a medicina não se prende a diagnósticos e terminologias. Quando ela está presa a isso, diz Clarencio, na verdade a pessoa está muito mais focada na parte acadêmica, ou seja, na teoria que leva ao cuidado da saúde, mas muito pouco preocupada com a debilidade do paciente. Voltamos a dizer, muito pouco preocupada com o sofrimento alheio. E aí eu opero de qualquer jeito, eu consulto de qualquer jeito. Eu acho péssimo
quando alguém manda me chamar, eu falo que eu estou cansado, que eu já atendi isso, já atendi aquilo. Se eu estou dando plantão e alguém me chama, é péssimo. Por quê? Porque eu estou muito mais preocupado com os livros, com o diagnóstico. A medicina, para mim, se resume a um conjunto de terminologias e não ao tratamento de seres humanos. E a prova disso é muito simples. Você vê a diferença de atendimento quando uma pessoa vem e ela está acostumada a atender simplesmente porque está presa a livros, mas quando é um familiar dele que está passando mal, do médico, ele quer que tudo seja bom e rápido, porque ali ele está preocupado com o ser humano. Mas nos outros casos, ele está muito mais preocupado com os livros e com as terminologias. Então a gente começa a perceber que André Luiz não estava preparado justamente porque não tinha capacidade de penetrar na alma humana, na dor alheia, de conhecer a alma humana, coisa que Paulo de Tarso era expert. Paulo de Tarso tinha dentro das suas maiores características a capacidade de reconhecer a dor humana. Essa era a principal característica de Paulo de Tarso. Por isso ele foi quem ele foi. Tinha capacidade de notar os sentimentos, as aflições, e aí você tem a capacidade de entregar a palavra certa àquele que precisa. Coisa de quem abriu os olhos para algo além da matéria. O Clarencio vai mostrando a André Luiz que ele precisa de mais, que ele precisa de muito mais. Mas veja, em momento nenhum André Luiz vai ser desestimulado. Vamos seguindo? A gente vai ver aqui o seguinte: sondar-lhe a profundezas, muitos profissionais são prisioneiros das salas acadêmicas. Por que ele diz prisioneiro da sala acadêmica? Porque ele está focado só naquilo que aprendeu na faculdade. Ele não vê mais nada. A vaidade de ficar muito mais preocupado em dar diagnóstico, em fazer dinheiro, em fazer isso, em fazer volume, roubou dele a chave dessa prisão. Que prisão é essa? A prisão da indiferença. As pessoas se tornam indiferentes ao sofrimento alheio. Muita gente acha que alguns médicos são frios. Alguns realmente são frios por causa da academia ter roubado a chave da medicina. Tornou-os apenas profissionais. Mas outros médicos, a gente pensa que eles são frios porque, na verdade, eles estão calmos e acostumados com aquele tipo de problema e a gente acha que tem que ser que fazer muita coisa. Aqui eu vou até voltar, porque a gente nota o seguinte: tem muita gente que chega no hospital e quer brigar com todo mundo, quer bater em todo mundo, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, porque acha que não está sendo bem atendido. Mas, na verdade, o médico já está acostumado com aquele quadro e a gente acha, não, fulano é muito frio. Mas não é. Existe aí também o outro lado da moeda. A gente que não está acostumado com o quadro começa a achar que o médico é frio. Então, assim, vamos ser justos também, porque senão a gente começa a achar que todo mundo é frio. Há pessoas que são desesperadas sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Vamos lá, seguindo com o ministro Clarencio. Para essas pessoas no mundo, sobram zombarias, porque afinal de contas, você vai ficar preocupado em ficar ouvindo tanto tempo esse paciente? Mulher chata, homem chato, velho enjoado. Porque a gente hoje, com as leis, estatuto da pessoa com deficiência, etc, 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 tudo virou preconceito.
Hoje em dia as pessoas não falam, mas o pior que pode acontecer continua acontecendo. O preconceito existe de forma velada, as pessoas acham que o outro é um velho chato, chamam o outro de velho no pensamento. O problema maior é esse. A nossa legislação ainda tem que conter esses atos abomináveis, vamos dizer assim, fazendo com que as pessoas criem um verniz social para prejudicar menos as outros seres humanos. Mas veladamente, mais dentro de nós, no pensamento, as pessoas ainda continuam praticando os preconceitos. E justamente isso tudo que André Luiz está mentalizando, e ele vai dizer: fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro retomasse as elucidações. Conforme deduz, continuou o ministro, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui, André. Mas atrevi-me a dizer: generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E, fazendo um esforço para conter as lágrimas, humildemente pedi: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, Clarencio me disse: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente palavra de estímulo, de encorajamento. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. E aqui André Luiz pergunta: a minha mãe? E o Clarencio esclarece: sim, sua mãe e outros amigos nos corações dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos, muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. O que é troça, Aninha? O que é troça aí, gente? Que eu esqueci. Ninguém vai falar. O que é troça, gente? Galhofa, brincadeira. Isso. Praticou esses atos, muitas vezes por brincadeira, mas presentemente pode verificar que mesmo por brincadeira, mesmo na zombaria, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veemente apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Veja, veja só que coisa.
André Luiz atendia, beneficiava as pessoas, às vezes, daquele jeito assim, tá aí, deixa entrar. Quando a gente vê o filme, a gente até vê a secretária, porque tem sempre aquela secretária bondosa que fala, né, com a pessoa e diz assim, olha, atende aí, pois fulano está precisando. Aí a pessoa às vezes atende, então vamos atender. Vamos atender. E às vezes a gente atende. As pessoas atendem as outras sem dar importância, faz uma coisa meio protocolar, uma coisa meio que maquinal. André Luiz fez isso com 6.000 pessoas. 6.000. Dessas 6.000, 15 lembraram de orar por ele. Gente, você atende 6.000 pessoas. 15 lembraram de orar por você. Significa que a gente começa a deduzir algumas coisas dessa conta. Primeira coisa é o seguinte: quem é atendido sem sentir aquela vibração, sem sentir aquela atenção, percebe que você não estava nem aí para ela. Outro lado da moeda, a gente vai falar assim, nossa, como as pessoas são mal agradecidas, como as pessoas não levam aquilo em conta. Pode ser que sim. Mas Jesus nos disse que o bem que nós fazemos é visto por Deus, não pelos homens. O problema de André Luiz era justamente que ele não fazia o bem pelo bem. Ele fazia aquilo na troça, quase que na zombaria. Ele fazia aquilo da mesma forma que ele fazia outras coisas. Ou seja, ele não dava aquela mesma atenção e aquela mesma importância. Mas não significava dizer que ele não dava um diagnóstico correto. Significava dizer que ele não botava sentimento naquilo que ele estava fazendo. Mas vamos para outra dedução. Eu preciso atender 6.000 para 15 orarem por mim. Gente, quantas pessoas nós já fizemos a caridade? Quantas será que vão orar por nós se a gente precisar? Faz a conta aí. Já atendemos quantas pessoas? Porque, veja, se a profissão é uma ficha e toda profissão é uma ficha para serviço que se reverte para nós e para o serviço do Senhor, significa dizer que o professor, o carteiro, o padeiro, o varredor de rua, todo mundo recebe essa oportunidade de angariar essa simpatia que está aí, que o médico angariou. Todo mundo. Basta você pôr sentimento naquilo que faz. O problema é justamente qual a quantidade de sentimento eu coloco naquilo que eu faço. Vamos para um outro médico que cumpriu bem o seu papel? Vamos voltar para o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, assim que ele despertou no plano espiritual, depois da sua passagem, a irmã Clara foi recebê-lo. E ele começa a ouvir vozes, ele começa a ouvir um vozerio do lado de fora da casa em que eles tinham sido recolhidos. Todo mundo sabia que Bezerra de Menezes ia despertar naquele dia. E ele começa a perguntar, que vozerio é esse? E a irmã Clara diz a ele, Bezerra, esse vozerio você mesmo pode ver. E quando ele chega no plano espiritual, como se fosse na varanda, na porta da casa onde ele estava recebendo a ajuda, tinha um monte de gente acenando para ele e dizendo, muito obrigado, Bezerra.
Aí ele falou assim: quem são essas pessoas? E a irmã Clara diz: Bezerra, todos esses são aqueles que você auxiliou enquanto esteve encarnado na Terra, como médico, como espírita, como ser humano. Então veja, André Luiz ajudou a 6.000 pessoas, 15 oraram por ele. Bezerra de Menezes, as pessoas não só oraram por ele, como foram lá na hora que ele despertou no plano espiritual, para ir falar com ele, para acenar para ele e dizer: muito obrigado, doutor Bezerra. Os dois eram médicos. A diferença é que um botou sentimento naquilo que fazia. Aí muita gente, a gente voltando a coisa para o materialismo, vai falar assim: ah, mas o doutor Bezerra morreu pobre, o André Luiz ficou rico. Mas o doutor Bezerra escolheu cuidar do próximo. O doutor Bezerra foi um político de carreira, tinha uma carreira belíssima, desistiu da carreira política para se declarar espírita, sabendo que ia perder muito voto na época. Teve a coragem de assumir que se curvava às lições da doutrina espírita, porque tudo aquilo que ele havia lido no Livro dos Espíritos, para ele, era aquilo que representava a verdadeira religião. E ali ele estava praticamente dizendo adeus à política, porque à medida que o doutor Bezerra caminhava pelas ruas depois, ele levava cusparada das pessoas que chegavam na varanda de casa, cuspiam nele. A gente pega aí as coisas, centro espírita pronto, tudo pronto, pode fazer até pela internet, e muitas vezes não dá valor. Então, nós vamos prosseguir aí, voltando, porque o estudo é sobre André Luiz, não é sobre o doutor Bezerra. Olha lá. André Luiz, você teve 15 anos de clínica e atendeu. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem se espalha em nossos caminhos. Todas as vezes que a gente faz o bem se reverte para nós. Chico Xavier tem uma frase muito bonita que dizia assim: olha, a vida sempre paga com amor aquelas pessoas que doam amor. Então, desses beneficiados, 15 não esqueceram dele. Veja que basta 15 pessoas para repercutir de uma forma enorme para nós. Devo esclarecer, no entanto, André, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, poderá cooperar eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no gardiloquente silêncio divino. André Luiz chora porque recebeu a oportunidade de trabalho. Por enquanto na terra, todas as vezes que alguém nos dá trabalho, a gente tem isso como castigo. Mas um dia a gente ainda vai descobrir que todas as oportunidades que tivemos foi Jesus nos convidando para trabalhar na vinha dele, nos convidando para entrarmos numa esfera superior de vibração e que nós, muitas vezes, falamos que hoje não dá. Ou então, isso é muito chato, isso é uma grande bobagem. Cuidar dos outros, olhar as pessoas, é uma grande bobagem para o materialista. Mas um dia, todos nós vamos receber a visita da morte, que na verdade não nos mata,
nos coloca num outro plano de vida, que nos traz a realidade nua e crua. E aí vamos lembrar de tantos convites que recebemos e que declinamos aqui na Terra. Jesus nos abençoe. Muito bom, Rafael. Muito obrigado pelo esclarecimento. É aquela velha história, né? A gente colocar a misericórdia, que é o nosso coração na miséria ou necessidade do outro. Em qualquer profissão, né? Sempre Sim. o nosso coração na necessidade do próximo. Esse é o ensinamento mesmo. Muito bom. Então, quem quer comentar alguma coisa, quem quer acrescentar? Vou pedir para você faz a prece, eu pedi para a Elizabeth fazer a prece final. Meu socorro de todo dia. Você pode fazer, Beth? Alguém quer comentar alguma coisa, Fábio? Ninguém se manifestou. Alguém tem alguma pergunta? Estou meio em choque ainda com os ensinamentos. Fica aqui, gente, um recado também muito importante. Tem muita gente que fala assim, esse negócio de orar não tem problema. As pessoas que desencarnam, você vê, elas também estão orando por aquelas pessoas que ficaram encarnadas, estão orando por aquelas... São espíritos, esses 15 espíritos são pequenos também, porque são espíritos que já têm condições de orar e de fazer essa intercessão, né? De pedir essa intercessão. Existem espíritos que estão encarnados orando por quem está lá, e existem espíritos que estão lá no plano espiritual orando por quem desencarnou também, né? Então, se ninguém tem nada para comentar, nem perguntar, beleza, Flavinho. Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos esse momento que passamos juntos, ouvindo primeiro a Aninha e depois o Rafael, esclarecendo uma máxima de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Que tenhamos sempre em mente a nossa disponibilidade para o serviço do bem, com o coração repleto de benevolência para com o próximo, para que não sejamos como o André Luiz chegou no nosso lar sem condições de trabalho. Que tenhamos sempre em mente que o que fazemos aqui é o que colhemos no futuro. Agradecemos também a espiritualidade da Associação Espírita Paz e Harmonia, que com certeza esteve conosco durante todo esse período, nos abençoando, esclarecendo as mentes de Rafael e de Aninha, para que pudéssemos ter o estudo de hoje. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Valeu. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Flavinho, é isso.